sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje está super interessante. Então, se você, professor, quer saber estratégias, dicas de como fazer com seu aluno que tem TDAH, fica até o final desse vídeo que as dicas estão maravilhosas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana tem novidade por aqui. Tem de tudo um pouco. Tem aulas gravadas, tem também material de alfabetização aqui, tem playlist de Hora do Conto e tem muito conteúdo bacana aqui dentro do canal para vocês. Lidar com TDAH em sala de aula exige estratégias adaptativas para que o aluno se concentre melhor, que faça as atividades, que seja um ambiente tranquilo, para que ele seja sempre estimulado da maneira correta. Então, para isso, eu preparei 10 estratégias para você com o seu aluno com TDAH. A primeira dica, pessoal, é adaptar a quantidade de atividades em sala de aula à capacidade de atenção da criança. Isso é extremamente importante porque você sente a capacidade do seu aluno. Então, assim, você não pode dar a mesma quantidade de atividades para os demais alunos do que para o aluno que possui o TDAH. Então, você precisa ter a concepção da quantidade que não fique cansativa para ele, beleza? Segunda dica, realizar modificações no estilo de ensino. Como assim, gente? É super importante você levar a aula de uma maneira lúdica para o aluno que tem o TDAH. Por quê? Tem que ser uma maneira que prenda a atenção dele, porque ele é muito disperso. Então, seria interessante você levar algo dentro da realidade dele. Por exemplo, algo que ele goste. Se, por exemplo, ele tiver gosto para dinossauros, então, quando você for lançar uma determinada letra, for passar alguma matéria, por exemplo, a tabuada, seria interessante você levar em formato de dinossauros, por exemplo, uma atividade relacionada a dinossauros, por exemplo, uma folha de atividade que tenha desenhos de dinossauro, então assim vai despertar a atenção e o interesse do seu aluno, onde ele vai conseguir fixar melhor a sua atenção enquanto ele desenvolve aquela atividade. Terceira dica, utilizar cartazes expostos. Essa é bem interessante porque você pode utilizar cartazes como lembretes em sala de aula, mas cuidado para não poluir muito o ambiente, beleza? Sempre com poucas informações em sala, no seu mural, porque assim você não polui de maneira negativa colocando muitas informações na sua sala, apenas aquela informação ali daquela aula em específico. Por exemplo, sobre a tabuada, é interessante você colocar exposto, por exemplo, um recurso de minhoquinhas com a tabuada, com as tabuadas. Então, assim, fica um recurso fixo, mas não é em quantidade. Se for daquela determinada aula, levar, utilizar e retirar. Agora, se for algo que ele for ver sempre, por exemplo, dessa da tabuada, é interessante deixar fixo, ok? 5. Sempre utilizar a conversa para comportamentos inadequados. Bem, eu falo também com propriedade porque, assim, eu já tive muitos alunos com TDAH, inclusive tenho hoje, então posso falar com propriedade para vocês. É bem importante, sempre que a criança tiver algum tipo de comportamento que não seja interessante, ideal para a sala de aula, é muito importante que você chame para a conversa de uma maneira com que ele não se sinta exposto em frente aos demais alunos. Então, chamar num canto, conversar, olha, não é legal esse tipo de comportamento, acho que você pode fazer de uma outra maneira. Então, assim, é muito importante você ter esse tipo de relação com os alunos que possuem o TDAH, tá ok? Sexta dica, fazer uso de reforços de maior magnitude.
incentivos, por exemplo. Você pode utilizar recursos como incentivo de leitura, um quadro de incentivo, na verdade, toda vez que tiver atividades de leitura. Por exemplo, no fim da aula, o aluno fez as atividades, se comportou e tudo mais direitinho, vai receber uma estrelinha no quadro do comportamento. Isso é bem interessante, você incentivar não só os alunos com TDAH, mas sim a turma, para que a turma, geralmente as turmas estão muito agitadas, né? Para você conseguir controlar um pouco mais o falatório, controlar o capricho, incentivar o capricho. Então, assim, é interessante você utilizar o quadro de incentivo de comportamento, de atividades. Eu costumo utilizar esse quadro em turmas de 4º e 5º ano, que são as turmas que hoje eu leciono. Então, assim, é sempre muito motivador para eles fazerem a atividade com capricho, me entregar em dia. Atividades de casa estão sempre me entregando no dia seguinte. Por quê? Porque é interessante receber a estrelinha ali do quadro. No fim, você pode dar alguma bonificação, ou no fim do ano, o aluno que tiver mais estrelinhas, você deixa a critério dele escolher alguma atividade diferente para fazer com a turma, por exemplo, um cinema, ou então uma ida à cozinha para fazer uma aula de culinária com seus alunos. É bem interessante utilizar esses incentivos. Dica 7. Estabelecer prazos para conclusão de tarefas. Esse item, essa dica, ela é muito importante porque você precisa deixar muito claro. Gente, muitas dessas dicas não é só para alunos com TDAH, né? A gente pode incluir, na verdade, para a turma toda. Então, assim, é muito importante você deixar sempre claro as datas de entrega de cada atividade, porque a gente sempre peca, não, os alunos estão vira e mexe, é para entregar hoje, não entrega hoje, entrega amanhã, entrega na semana que vem. Então é muito interessante você deixar sempre claro as datas de conclusão de entrega das suas atividades, dos seus trabalhos. Como isso? Você pode fazer um cartaz em sua sala, ou então mesmo uma folha de ofício perto de você, perto da porta, com os trabalhos listados e do lado a data de entrega de cada um. Então, vai estar sempre ao ver dos alunos quais são os trabalhos que foram passados e as datas de entrega. Tá ok? Dica 8. Saber a hora de falar e escutar. Bem, como eu tenho bastante alunos com TDAH, todos querem falar ao mesmo tempo e é uma loucura, porque o tempo que eu tô dando aula, eles querem falar, é uma loucura, falam coisas assim que às vezes não tem a ver com o assunto. Então, assim, é importante você deixar claro com a turma o seguinte: o momento em que a professora fala, os demais ficam em silêncio. Tem algo para falar? Levantar a mão e aguardar a sua vez. Eu sempre bato muito nessa tecla, todo dia estou batendo nessa tecla. Pode se tornar cansativo, repetitivo, mas precisamos lembrar do seguinte: são coisas que o cérebro deles não fixam. Então, você se sente cansada? É cansativo? Você se sente chata toda hora falando a mesma coisa? Eu me sinto. Então, assim, mas a gente precisa lembrar também que o esquecimento que acontece com eles não é algo que é proposital. Então, assim, a gente precisa ter essa noção do que realmente acontece o esquecimento na cabecinha deles. Então, é sempre estar lembrando, gente, vou começar a dar aula. Quem quiser falar, levantar a sua mão e aguardar a sua vez. Funciona 100%? Não, mas a intenção é sempre a gente estar falando, sempre no início da aula, para que cada vez menos isso aconteça. Dica 9. Considerar a reunião com os pais e encaminhamento da criança caso as estratégias não funcionem.
é muito importante, gente, estarmos em parceria com os pais desses alunos com TDAH, porque assim, da mesma forma que eles passam para a gente informações importantes sobre esses alunos, nós também passamos de volta para eles. Então, é primordial a escola, o professor, ter o laudo para sim ele ir se adaptando para saber como vai lidar da melhor forma possível. Então, assim, os pais terem o feedback sempre com você sobre a criança é muito importante essa parceria para sempre estar dando certo, para que o desenvolvimento das crianças sejam sempre maiores. E a dica 10, ela é muito similar com esse assunto, que é conciliar as estratégias utilizadas na escola com aquelas utilizadas em casa, a tal da parceria. Então, assim, é muito importante essa parceria com os pais. Eu sei que acontece, porque também acontece comigo, alunos que possuem o TDAH, porém não entregam o laudo para a escola. Mas, assim, faz parte do nosso papel o saber lidar, não o adaptar provas, até porque para isso precisamos do laudo. Mas assim, quando a criança não possui o laudo, é interessante nós professores também sabermos lidar da melhor maneira possível com esses alunos, mesmo eles não tendo o laudo, que acontece também muitas vezes. E tem também, que é muito importante para vocês não esquecerem, ambientes com muitos estímulos e distrações precisam ser evitados em sala de aula, porque é o que eu estava falando. Se o ambiente em sala tem muitas coisas expostas, cartazes, atividades, acaba distraindo mais a criança. Ela já se sente distraída quando passa uma mosquinha, né, gente? Então, assim, quando a sala possui muitos materiais expostos, acaba tendo a dispersão maior, tá ok? Outra dica bem interessante para agregar é que muitas informações, então, nós evitamos em sala de aula e colocamos aonde? Colocamos nos corredores. Vamos utilizar os corredores, então, para as demais atividades, os trabalhos para deixar expostos. Fica bem legal também no corredor. Eu comecei a aderir dessa forma e tem sido muito proveitoso. E a última dica, não menos importante, é a seguinte: música e barulhos altos com frequência é bom ser evitados, pessoal. Para esses alunos com TDAH, não só o TDAH, com TEA e inúmeros outros transtornos, é bom evitarmos, para evitar a dispersão, beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Comentem aqui nesse vídeo se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, o que mais vocês querem ver por aqui. Então, se inscreva para você não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!